Boa noite, primeiro ano. Essa parte agora nós vamos terminar agora o módulo 2, capítulo 4, para entrar no módulo 2, capítulo 5, tá? É coisa que vocês já têm conhecimento e eu acredito que vai ser tranquilo até. Vocês não vão ter muita dificuldade, não. Aliás, dificuldade nenhuma. Quando ele fala do pensamento mítico para o pensamento racional, aqui está havendo realmente quase que uma ruptura para depois realmente se separarem. E aí, a parte inicial aí, eu não vou falar porque é aquilo que eu já falei para vocês, que eles então aproveitavam aquela coisa mística que havia na Grécia para começar a explicar todas as coisas e agora está havendo uma separação. Aí ele vai falar da seguinte maneira, que a filosofia ela vai nascer, isso está na página 18, tá? Ela vai nascer como uma busca de causas, às quais esses seres humanos eles vão ter acesso. São causas que são inteligíveis. Em vez de narrar, o filósofo pré-socrático ele vai fazer uma pergunta agora teórica. O que é isso? Como que nasceu isso? De que maneira que foi feito? E essa pergunta não pode ser respondida como uma narração mítica, mas como uma teoria. Por isso que eles vão e acabam defendendo a sua tese e formando todas aquelas escolas, né? Que vocês viram. E isso aí, eles passam então com uma causa de causas inteligíveis do ser. Você pode ver que agora mudou. Enquanto que eles buscavam aí uma causa de todas as coisas, eles vão se preocupar agora com o ser humano naquilo que a gente vai citar ético e moral. Então põe um fim. Aqui nós já estamos quase colocando um fim na chamada filosofia pré-socrática para iniciarmos no socrático. Então, é esse momento de transição. Por isso que eu falei para vocês não vão ter dificuldade alguma em relação a isso. Eles vão falando o seguinte, então. Há elementos do próprio mito que se relacionam com o pensamento filosófico. No caso, os poemas de Homero, que vai narrar uma série de fatos, a teogania de Hesíodo, ao contar a geração dos deuses, explicar a origem, mostrando suas respectivas genealogias, indicando seus princípios causais. E essa necessidade deste tipo de explicação, ainda o misticismo ainda estava inserido nesse contexto, vai acabar possibilitando depois uma necessidade da explicação filosófica. E há também poetas líricos gregos, que aí em seus poemas vai mostrar então com a noção de limite, antes mesmo da filosofia assumir e desenvolver a tese do que é preciso agir de forma equilibrada, esses poetas líricos eles já trabalhavam com a noção de justa medida. E isso então, a filosofia ela tenta o quê? Buscar uma explicação do próprio mundo natural. E é isso que vai produzir o caráter naturalista dos primeiros filósofos. E o homem, então, abre uma grande possibilidade para quê? De conhecimento teórico. E, automaticamente, se eu estou falando de conhecimento teórico, eu estou falando de ciência. E aí muda-se a função, torna-se mais parte da tradição cultural do povo, que explicação básica da realidade. E aí a gente fica as atividades para vocês na página 19, 20, 21, e vai então começar com o chamado sofística.
Essa sofística, vocês vão entender. Primeiro eu vou contar para vocês o porquê que vem essa sofística. A partir do momento em que esse ser, ele começa a se preocupar e tem o desenvolvimento das cidades-estados e nasce a democracia em Atenas e precisa agora de um reordenamento nisso, e agora a retórica, a oratória, ela é de grande relevância, então vai aparecer então a imagem desses homens, chamados sofistas, que eles vêm então com essa maneira, eram professores viajantes que vão, que vêm para ensinar. E nesse momento aí é que se funde então os sofistas e os Sócrates, que acaba Sócrates tendo um embate muito grande com os sofistas, porque ele não admite essa maneira, esse posicionamento dos sofistas. Porque os sofistas, eles vêm para ensinar. É claro que se o que está valendo é a oratória, uma boa retórica, então eles vão tentar ensinar para quem tem dinheiro, porque a pessoa quer se dar bem. Agora, porque o povo, entre aspas, óbvio, né? Eles vão começar a ter mais acesso à política. A política, então, eles vão fazer toda essa parte oratória dessa política, vai ser nas praças públicas, e aí quem tiver mais repertório, quem tiver mais uma oratória perfeita, que seja eloquente, ele vai ganhando espaço. Então os pais vão contratar esses professores para fazerem esse tipo de ensino. E aí, é claro, se eu vou ser beneficiado pela minha retórica, pela minha oratória, então o que ele vai ser? Ele vai ensinar a sagacidade. Esses homens vão ensinar, por isso que começa um embate muito grande com Sócrates. Eles vão ensinar essa sagacidade e as coisas, elas se tornam muito relativas. Não há essa coisa absoluta para eles. Porque a partir do momento que for para eu me dar bem na fala, eu posso usar de maneira sagaz. E isso vai ter um problema sério em relação a isso. E Sócrates, depois ele vai ter uma briga feia com essa linha de pensadores que eram os sofistas. Então, basicamente, a sofística, ela nasce desses homens, que eles vêm com esse intuito de ensinar, porque era o que estava valendo. O livro de vocês, na página, deixa eu olhar aqui, já o capítulo 5, tá? Deixa eu olhar aqui que página que é. A partir da página 6, tá? Eles começam assim, ó, a sofística e a filosofia. Então eles dizem que a partir do século V a.C. começa uma nova fase da filosofia grega. A preocupação, se até então essa preocupação era essencialmente cosmológica, a partir desse período, então, aumenta o interesse pelo ser humano. O ser humano, portanto, volta para si mesmo, e dessa forma contemos de que ética, política, poesia, você vê que o foco muda completamente. E é bem nesse momento que vai aparecer, então, a figura de Sócrates e do sofista, com essa formação dos estados, das cidades, estados, que são as polis, e desse tipo de desenvolvimento. Então, fatores históricos acabam contribuindo, como a liderança, o auge de Atenas, após essa vitória das guerras médicas, o florescimento da democracia ateniense, ó, tudo que eu falei igualzinho está no livro de vocês, ó, fazendo com que a vida política ganhasse um nível de importante e um prestígio até então inédito. Ó,
O ideal de homem para os gregos passa a ser o cidadão que toma o lugar de guerreiro aristocrático do período homérico. Isso significa dizer que o homem de boa constituição física e hábil no combate é substituído pelo homem que sabe como e quando usar bem a palavra. Esse acaba sendo o resultado da valorização da democracia. Essa democracia ateniense, claro que vocês já estudaram isso em história, mas essa democracia que ela é elitizada, não é democracia, apesar de que eu também acho que muita coisa da nossa democracia é uma pseudo-democracia, mas lá já foi um passo, né? Que lá é a origem da democracia. Todos os homens gregos, então, têm essa capacidade e podem usá-la, para falar bem nas assembleias. Mas, claro, como eu falei de uma democracia elitista, quem vai ficar de fora? Escravo, estrangeiro, mulheres. Era totalmente excluídos dessa possibilidade, tá? E aí, nessa valorização política, vai aparecer a figura dos sofistas, tá? Que depois nós vamos continuar, já na página 7, vamos continuar, e aí nós vamos ver um grande sofista, que é Gorgias, Protágoras, para depois nós entrarmos, então, em Sócrates, Platão e Aristóteles. E são coisas muito tranquilas, né? Tudo que vocês já viram e eu acho que vocês vão se lembrar muito bem. Na live a gente vai conversar muito sobre isso, tá? Então, não se esqueçam de fazer as atividades do módulo do capítulo 4 e agora nós já estamos no capítulo 5, ok? Qualquer dúvida vocês me perguntem, tá? Então até a live.